Sinal aberto lá para o Arles Amaro? Agora sim. Arles Amaro, uma boa noite para você de terça-feira. Ele está no exato local onde a Segurança Pública de Santa Catarina concedeu uma coletiva, trazendo as últimas informações do caso do menino localizado em São Paulo. Arles, o que você obteve das principais informações? Conte para a gente. Boa noite. Oi, Zanotto. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Cidade Alerta. Pois é, estou no local da coletiva. Acabou de acabar aqui a entrevista com a Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre o caso Nicolas, né? Primeiro, acho que a pergunta que todo mundo se faz agora, né, Zanotto, é quando ele volta para Santa Catarina e para os braços da família dele aqui de São José. Por enquanto, não tem esse prazo. Segundo o secretário de Segurança Pública, eles não podem colocar um prazo para a Justiça de São Paulo. Isso está a cargo da Justiça de São Paulo. Vai ser uma conversa entre a Justiça catarinense e a Justiça do Estado de São Paulo, conversarem para ver como vai ser feito esse transporte, a volta, né, do menino para os braços da família. O governador Jorginho Melo já colocou à disposição o Batalhão de Operações Especiais, todo o transporte aéreo do Estado está à disposição para que possam ir até o Estado de São Paulo, para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível, né? O que se sabe até o momento, e foi reiterado aqui nessa coletiva, é que a criança foi dada para essas duas pessoas que foram presas no Estado de São Paulo ontem e, a princípio, não teria uma vantagem, nenhuma vantagem envolvida, nenhum dinheiro, enfim, nada que pudesse identificar que a criança foi vendida, algo nesse sentido. Mas a Polícia Civil, a delegada Sandra Mara, confirmou agora há pouco que a Polícia Civil vai trabalhar nessa linha de investigação de uma possível organização criminosa que atua aqui no estado de Santa Catarina, que possa ter levado esse menino para fazer uma adoção ilegal. No momento da abordagem dos policiais lá de São Paulo, a mulher que estava com o menino dentro do carro, se identificou como a responsável por ele, apresentou a certidão de nascimento original, em seguida foi encaminhado para o fórum. O que ela disse é que ela teria uma reunião já marcada no fórum para tentar resolver. Momentos antes dessa abordagem da Polícia de São Paulo, essas duas pessoas que foram presas já estavam de olho nas notícias que estavam sendo veiculadas no Brasil e também no mundo. Ficaram preocupados com essa repercussão, ligaram para o Fórum de São Paulo, lá do bairro Tatuapé, e marcaram essa suposta reunião, estavam se dirigindo para esse local quando, no momento em que os policiais do SOS Desaparecidos aqui de Santa Catarina mandou as informações para São Paulo sobre a placa do veículo, onde ele teria passado, informações de localização, para que a Polícia de São Paulo tivesse êxito nessa abordagem. Zanotto, agora, então, a Justiça Catarinense vai aguardar a Justiça de São Paulo, vai ter uma conversa entre os conselhos tutelares para saber como o menino volta para Santa Catarina e também como vai ficar a guarda dele, né? A princípio ficaria com a avó materna, já que a mãe, ela nesse momento, ela pede a guarda da criança, até por estar passando por problemas emocionais. Isso foi bastante reforçado aqui, né? Que a mãe passa por problemas emocionais, teve uma depressão pós-parto e seguiu com esse problema durante esses últimos 2 anos. Momento em que essa quadrilha, essa suposta quadrilha, essas pessoas começaram a aliciar. E a Polícia Civil também confirmou que essas pessoas possivelmente utilizam dessa fragilidade das pessoas, ficam de olho, né, ficam monitorando, utilizam dessa fragilidade das mães que tiveram essa depressão pós-parto para se aproximar, aliciar e então praticarem esses crimes que agora vai ser investigado pela Polícia Civil. Bastante informação foi revelada, foi levada a público aqui hoje, Zanotto, e agora, é claro, a gente vai continuar acompanhando as atualizações e quando o menino volta para Santa Catarina, a gente segue atualizando esse caso. Arles, deixa eu compartilhar com você e com a nossa audiência do Cidade Alerta Santa Catarina a informação que a nossa produção acaba de obter sobre o resultado da audiência de custódia. Então, foi definido agora há pouco, em audiência realizada então nessa tarde, que Roberta Porfírio de Souza Santos e Marcelo Valverde Valese tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Foram presos em flagrantes porque estavam com a criança. Passaram pela audiência de custódia e agora preventiva. Ou seja, os dois continuam presos. Porque essas respostas, né, Alice, eu acompanhei parte da coletiva também online aqui pela transmissão que a secretaria fez, e eu percebi a resposta, agora não tenho certeza se foi o delegado Ulisses ou a delegada Sandra que falou nessa resposta, que a investigação continua, porque essa é uma dúvida que a polícia precisa esclarecer. Se é um caso isolado, o que não me parece, mas aí é uma opinião minha somente, tá? É uma opinião minha, não me parece.
porque vi que foi muito articulado 2 anos em cima dessa mulher para ter o convencimento de conseguir pegar a criança, tá? Então, essa resposta o Arles não tem, eu não tenho, talvez nem a polícia tenha ainda nesse momento. Essa investigação vai seguir com informações trocadas por Santa Catarina e pela Segurança Pública de São Paulo. Ponto, tá? De uma quadrilha por trás disso, ou se a questão envolveria somente esse menino. Agora, outro caso, Arles, isso é fundamental que nós, como jornalistas, como comunicadores, a imprensa precisa falar sobre isso. Gente, nós estamos no mês de maio, que também é um mês de conscientização sobre a saúde mental maternal. E isso ficou evidente, que essa mãe de 22 anos se tornou mãe aos 20 anos. E assim como ela, milhares de mulheres aqui no Brasil precisam assumir toda a responsabilidade de um filho e de uma filha sem a presença do pai. Porque você fez essa pergunta, né, Arles? E o pai? Alguém sabe quem é? Não, Zanotto, na certidão de nascimento não consta o nome do pai, mas as investigações da Polícia Civil já apuram nomes para tentar chegar nesse pai, né, no pai da criança. Participou aqui da coletiva o tio da criança. Eu perguntei como é que era a relação em casa, até com o menino. Ele falou que o vô, principalmente da criança, o pai da menina, da mãe da criança, muito ligado ao menino, com camiseta estampada, com foto, era realmente muito ligado. Sofreu muito durante essa semana e agora a família está mais tranquila, segundo o tio, estão comemorando. E agora a família que vai dar esse apoio, então, para a mãe da criança, que realmente foi mãe muito cedo, aos 20 anos de idade, hoje está com 22, vai prestar esse apoio, esse suporte, né? Ele também adiantou que ela já voltou a fazer um tratamento e agora, então, a polícia vai seguir nessa linha de investigação para saber se existem mais envolvidos. O que já foi adiantado aqui nessa coletiva é que existem mais 2 pessoas que ainda não estão presas, estão sendo investigadas, que teriam essa suposta participação aí nesse crime, né? Já identificou também depósitos bancários, com valores de pagamento de Uber, todas essas informações estão sendo coletadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, também de São Paulo, para tentar chegar, entender se existem mais pessoas envolvidas e o tamanho dessa organização que atuou então aqui em Santa Catarina, que acabou cometendo esse crime aqui no início desse mês, Zanotto. Arles Amaro, muito obrigado pelas suas informações. Nós vamos ouvir agora, um policial de São Paulo, é isso? No momento da abordagem do carro onde estava a criança? Vamos ver então. No primeiro momento, quando os vidros se abaixaram e nós visualizamos esse casal e a criança, tomamos todos os cuidados para não assustar a criança, tiramos o casal do carro, colocamos ao lado da criança, até achando que poderia ser algum engano. Mas, em todo momento, o casal não informou que era o pai ou a mãe da criança. Então, perguntamos quem era o responsável pela criança no momento. Aí a mulher falou que era responsável pela criança. Solicitei a documentação da criança, ela tinha a certidão de nascimento original da criança. Aí perguntamos qual o destino que ela estava indo e o que ela pretendia fazer com a criança se ela não era um familiar de primeiro grau da criança. Ela falou que tentaria a adoção da criança. Aí nós pedimos para que ela acompanhasse a equipe até o Fórum Tatuapé, que estava próximo, onde tem a Vara da Infância e Juventude. Como era uma criança de 2 anos de idade, não tem como carregar numa viatura, então ela foi no veículo que ela estava, fizemos o comboio e no Fórum da Infância e Juventude o promotor nos atendeu e encaminhou a criança até o Conselho Tutelar e a senhora, e bem como o rapaz que estava junto, foram para o 30DP, para esclarecimentos. Muito bem, então agora é aguardar, gente, aguardar a decisão do Conselho Tutelar lá de São Paulo, né, da Justiça da Comarca, né, do Fórum da Infância e da Juventude, liberando então para que o governo do estado de Santa Catarina possa trazer essa criança e a guarda provisória vai ficar com a avó materna, porque quando foi feito o boletim de ocorrência, o juiz aqui da região da Grande Florianópolis decidiu que ela deveria permanecer com a criança. Se esse for o entendimento da Justiça de São Paulo, isso deve acontecer, acredito que nos próximos dias. E volto a falar da importância de trabalharmos também nessa questão do amparo a essas mães que passam por essas situações pós-parto e principalmente quando não há a presença do pai.